Vamos apresentar uma série de pensamentos, de citações que Deming fez. Pô, vocês estão vendo aí embaixo que Deming morreu com 93 anos. Ele foi um cara que na Segunda Guerra, né, ele participou bastante do controle de qualidade na fábrica dos armamentos americanos. Ele era americano. E depois, lá já na década de 50, depois da Segunda Guerra, ele foi para o Japão, ele foi convidado aí para o Japão para melhorar os processos de qualidade do Japão. Então é um cara que é o guru da qualidade, né? Então vamos ver algumas citações dele, vamos comentar, voltando aí para as nossas realidades. Então, uma primeira citação dele é essa de o trabalho de gerenciamento não é supervisão, e sim liderança. O que ele dizia com isso, né? Não só, né? A nossa interpretação é que a gente tem muito que essa função de supervisão é a função do mandar, é a função do demonstrar poder, demonstrar autoridade, é um pouquinho de cada disso, um pouco de cada coisa que a gente está falando, mas a liderança é mais do que isso. Eu já tive líderes que não eram supervisores, sabe? O contraste que dá num ambiente fabril, você ter um líder que não é supervisor. Então a gente precisa buscar o supervisor que seja líder. A gente começa até pelo dono, né? Até por você que é dono de um negócio, dono de uma pizzaria, dono de uma fábrica. O quanto você é líder ou você é só supervisor, tá ok? Vamos refletir sobre isso, como é grande é profunda essa observação do Daniel. Então, um outro ponto que Deming coloca é que qualidade não é trabalhar muito, é trabalhar direito. O que a gente vê isso, né, que Deming colocava? É relação de eficiência e eficácia. Às vezes você trabalha muito, gasta muito insumo e não dá o resultado esperado, ou não se vende, ou se vende tem muita reclamação, com vários problemas de qualidade no teu produto. Isso é que Deming falava, que qualidade não é trabalhar muito. O que importa é o resultado, ok? Então vamos ligar nisso, que a gente precisa trabalhar de forma mais assertiva, ou seja, escolher realmente os melhores caminhos, calcular mais, atentar mais para os indicadores. Vamos pensar nisso. Olha um outro ponto que Deming colocava, isso já estava lá pelos os anos 60, né? Uma empresa pode ir bem com um mau gerenciamento, mas por pouco tempo. A gente vê isso aí hoje em dia, né? Uma empresa mal administrada, ela tem um tempo certo de vida, sabe? Às vezes tem uma sobrevida, mas a gente sabe, eu vejo isso constantemente, quando a gente vê uma empresa mal gerenciada, a gente passa por lá depois, já está lá, vende-se, passa o ponto, sob nova direção, ok? Então, esse mau gerenciamento, a gente tem que detectar quando uma empresa está mal gerenciada e atuar em cima. Senão, os dias estão contados. Ainda mais hoje em dia, então a gente fala, né, de 1950 para 2020, né, estamos falando de 70 anos, né? Então, nesses 70 anos, quantas coisas mudaram? Como é que o mercado ele está mais cruel mesmo? Ele não dá chance, às vezes não tem nem uma segunda chance, tá bom? Então, essa ideia da qualidade, ela tem que estar no nosso sangue mesmo, é querer ter qualidade. Então, quando a gente vê a diferença entre preços, né, de um produto para o outro, de uma empresa para outra, a gente fica se perguntando, né, pô, como é que o fulano, como é que um concorrente consegue fazer aquele preço, né, e, pô, eu não consigo, e começa, né, a pensar, imaginar, né, as coisas até mais absurdas que a gente possa pensar, a gente pensa isso do concorrente. E Deming já falava isso.
sabe? Está falando de 3 décadas, 4 décadas atrás. E o consumidor não está disposto a pagar o preço do desperdício. Quer dizer o quê? Quer dizer que você pode desperdiçar o que for dentro da tua fábrica, dentro do teu negócio, dentro da tua pizzaria, que aí não importa que o cliente vai pagar. E é aí que o cliente ele compara preços, ok? Ele compara preços é nesse sentido, que o outro substituto, o teu concorrente, ele pode ter um preço mais justo, talvez porque ele não desperdice tanto quanto você. Isso está bem ligado a essa parte da qualidade. Voltamos a falar de eficiência e eficácia, tá bom? O outro ponto que Demi coloca de uma forma bem inteligente, olha, se quiser economizar tempo à procura do culpado, comece na sua própria mesa. Olha só o quanto isso é direto. Que própria mesa é essa? Nós, os donos, né? Essa aqui é a própria mesa. Porque todos os desencontros que ocorrem na empresa começam na mesa do gestor. O gestor é o grande responsável pelos encontros e pelos desencontros dentro de uma empresa. Como é que isso pode ocorrer, né? Na procrastinação, né, do empurrar com a barriga, né? Das decisões que devem ser tomadas, nas faltas de controles financeiros, de controles de processos, excessos de ações dentro do processo, desperdício, tudo isso começa na própria mesa do dono. E aí Deming já colocava, né? Que é uma cultura muito nossa, né? Se tem algum problema, manda o funcionário embora. E a gente acha que ele foi o culpado. E aí Deming já colocava isso, ó, o culpado já se foi, agora sobrou o problema. E aí? Se o problema é problema de processo, se o problema é da tua empresa, não adianta mandar o funcionário embora. Você tem que resolver o problema. Então a gente diz que qualidade é uma questão racional. A falta de qualidade é uma questão racional. Ela não pode ser muito emocional. Essa de demitir funcionário, quase sempre, não estou generalizando, quase sempre é uma questão emocional e não se resolve o problema, que o problema já pode ser crônico na empresa. E você demitindo o funcionário, você não acaba o problema. Então, o Demi coloca isso, né, como, né, uma forma bem legal, que a gente vem trabalhando bastante nisso nas empresas. Não se gerencia o que não se mede. Isso quer dizer o quê? As empresas não têm indicadores, né? A gente chega e pergunta às vezes quanto você faturou e a pessoa não sabe explicar, não sabe dizer. Vai pelo número de notas tiradas, tá? Que às vezes, né, não bate. Ó, não se mede o que não se define. Preciso definir o que se quer. Quando a gente fala um estudo sobre processo, a gente pode ver em cada fase do processo definir algum indicador, algum pontinho que mereça ser medido. Uma padaria, por exemplo, né? Uma pizzaria, a massa, né? Qual é a grande matéria-prima, né, da massa? A farinha de trigo. Pô, então eu tenho que medir consumo de farinha de trigo. Okay? São pontos de definir realmente o que se quer medir. Olha a terceira frase aqui, ó. Não se define o que não se conhece. A gente precisa conhecer o que está se medindo. Quando a gente fala de farinha de trigo, né, a gente precisa conhecer quais são os coeficientes, né, de consumo de uma farinha na hora de fazer uma pizza. A gente precisa conhecer isso. E não há sucesso do que não se gerencia. Não tem como não saber, não se sabe aonde se quer chegar. A gente precisa definir, aí vem a meta, né? As metas estão nesse sentido. Meta pode ser até financeira, mas a gente tem que gerenciar essa meta. E aí que a gente começa
a verificar a que ponto de qualidade que se quer chegar e se chegamos ou se não chegamos, tá bom? Então fica aqui essa ideia de Demi, né, que é o nosso guru da qualidade, depois de tanto tempo, e como é que a gente ainda pode tirar bastantes ensinamentos das suas reflexões. Obrigado e bom trabalho.